Se a gente pegar um pouco ao longo da história, a figura feminina ela vem sendo demonizada durante muitos processos históricos bem definidos. Se a gente pega, por exemplo, a Idade Média, que eu acho que ali acabou com a vida da gente, porque ali nós viramos as bruxas, né? Se você pega a sociedade céltica, num contexto de antiguidade, as mulheres escolhiam seus homens, as mulheres eram guerreiras, as mulheres elas tinham uma gerência na sociedade que era muito contundente. Agora, se você pega a sociedade grega, e principalmente Aristóteles, com todas as reservas, com tudo que a gente pode pegar de bom dele, mas uma coisa que ele afirmou que foi muito ruim para a gente, é que a mulher é um homem incompleto. E essa incompletude parece que foi sendo buscada ou reafirmada ao longo da história. Então, quando ele afirma isso, ele acaba com a gente, né? Considerando que na sociedade grega a gente nem participava dos assuntos políticos e que isso não é coisa de mulher. Eu acho que isso é um ranço ainda, né? Ainda existe esse ranço. Há um certo, não sei se é medo ou preconceito, ou aí você pega uma questão mítica religiosa, esse mito de Eva, essa história de que a gente é uma subespécie, né? Porque a gente nasce de uma costela, então você sai de um lugar que não é totalmente você, né? É alguma coisa que é submissa. E aí quando você chega na Idade Média e vê aquela mulher que pode adivinhar coisas, essa mulher que tem visões espirituais, aí você começa a demonizar e dizer que essa mulher ela é, de fato, ela tem um pacto com um demônio e ela, de alguma forma, seduz o homem. E eu acho que esse lugar feminino, ele não é depreciado, não é de agora, é algo que vai sendo naturalizado. Aí vai na manifestação das mulheres, contra estupro, contra violência contra as mulheres, não tem um fotógrafo, tô eu lá. E eu vivi, uma das coisas mais lindas que eu vivi foi na frente da Central do Brasil. Era uma manifestação linda. Elas pegaram uns fios, como se fosse um novelo vermelho, simbolizando o sangue, e começaram a passar de mão em mão, tipo aquela brincadeira que a gente faz contra criança, assim, e os fios foram passando, uma das minhas fotos que eu mais gosto, e depois elas abriram o microfone para quem quisesse falar. É assim que eu funciono. E as meninas começaram a contar as histórias próprias. E todas choravam. E eu lá fotografando. E elas deixaram... Aí sim o Facebook vale. Porque elas deixaram eu botar no Facebook. E aquilo viralizou, multiplicou. Elas começaram a se marcar. Aí vale. E foi lindo. Foi lindo. E só tinha eu de fotógrafo. Só tinha eu. Minha mãe é baiana, né? Sou de família baiana. Minha mãe era dançarina de salão. E, como sempre, ela tinha uma cultura e uma educação que ela foi criada em colégio interno, de que a mulher, como sendo mulher na época dela, tinha que ser algo muito especial para a vida. Então, nós fomos educadas para sermos mulheres que carregamos bandeira. Eu tive um caso engraçado no Senac com uma aluna que foi quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez como coordenadora para poder falar com eles como alunos. A sala estava cheia, e aí eu entrei, me apresentei como coordenadora, e a menina virou para mim assim, és uma mulher. Assim, porque é uma forma de você se reconhecer e ali, de alguma forma, e saber que você não está ali sozinha na coisa. Que tem sim outras mulheres trabalhando, e que isso faz muita diferença, porque cria coragem de você sair e entrar em certas profissões que você às vezes não sabe que tem essa disponibilidade, ou que acha que é muito mais fechado do que na verdade são. É uma luta diária, sim, de reconhecimento, mas é uma luta válida, é uma coisa que aparece bastante. Chegar a esta profissão foi um processo que começou muito no momento em que eu entrei na instituição, especificamente com a segurança pública. Como eu falei, eu já tinha uma trajetória voltada à problematização de questões de violência. Quando eu entrei na polícia, eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas lá dentro, né? Especificamente o trabalho no BOP. O trabalho no BOP foi um trabalho divisor de águas da minha carreira, porque ali
Eu estava num universo totalmente adverso ao que eu conhecia, desenvolvendo um trabalho que era um trabalho muito novo, um trabalho inédito. Eu fui para lá para trabalhar com ocorrências com tomada de reféns. Eu não tinha nenhuma referência acadêmica quanto a isso, eu não tive nenhuma formação nessa área, então eu tive que me capacitar através de cursos do FBI, né, alguns cursos com a polícia francesa também, e isso fez com que eu começasse a pensar num campo, além de desafiador, um campo inédito. E isso foi muito bom. Então, apesar de ser muito perigoso, né, de trazer assim um certo incômodo, no momento em que eu fui para as ocorrências, eu participei de várias ocorrências, eu comecei a pensar num campo de pesquisa. Então, chegar até ali era uma oportunidade de me expandir num trabalho pioneiro. Quando eu fui fazer estágio no Jornal Globo, tinham 3 chefes, não tinha nenhuma mulher fotógrafa, nenhuma. Essa chefia, esses 3 chefes, eles eram caras bem mais velhos, de outra geração, de outro tempo. Eles me tratavam muito bem assim, mas eles deixavam bem claro que se dependesse deles, ali não era lugar para mulher. O centro de reciclagem foi adquirido, é nosso, é meu, com muito trabalho, muita luta. Eu cheguei aqui pagando aluguel e tive a oportunidade de comprá-lo, tá? Então a gente só tem que agradecer e fazer melhorias, é claro. E hoje é um lugar de referência para o conjunto da Marinha, toda essa área que a gente convive socialmente. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui, eles catam às vezes à noite, vêm aqui de manhã vender para poder comprar o pão para as crianças irem para a escola. Então, aqui virou um centro de referência. Eu estava cobrindo Constituinte. Eu era altamente assediada pelos políticos, absolutamente assediada por todos. A ponto, Ulisses Guimarães dizia assim para mim: quando você for entrar no plenário, você me avisa que eu vou botar o serviço médico de plantão. Porque, sei lá, juntava que eu era bonita, filha do Hélio Fernandes, eu tinha um piercing no nariz, eu não tinha menor interesse naquele assédio, sabe? O Lula me apelidou, Lula, presidente da República, depois, disse que eu era a musa da Constituinte, eu tinha 20 e poucos anos, aquele ambiente, sabe? Mas eu me comportava como se eu tivesse qualquer outro lugar. Eu tinha tanto que eu acabei saindo de Brasília, porque eu me sentia assediada pelos políticos e pelo poder, porque eles eram o suprassumo dos... Sabe, eles estavam redigindo a Carta Magna brasileira, a Constituinte, que na verdade eu acho que até que já precisa de outra. Enfim, isso era em 1988, quando foi promulgado. E eu saí imediatamente de Brasília. Eu não gostava daquela proximidade do poder. Eu não gostava. Não é nenhuma surpresa para mim ver que o Fernando Henrique teve uma filha com uma jornalista. Eu já sabia disso há muito tempo, mas não é problema meu. Eles que, sabe, se envolvam, mas eu não gostava dessa proximidade, era muito perto. É uma linha muito tênue mesmo. A mística do BOPE é que não tem mulher. Hoje o batalhão tem várias mulheres, né? Hoje a gente tem, depois a enfermeira entrou, outras pessoas entraram, né? Quebrou um pouco essa tendência de achar que a mulher vai fragilizar o espaço do homem. Era muito essa crença. Você fragiliza, porque afinal de contas você não vai conseguir pegar num fuzil e atirar numa situação de operação real. E uma mulher aqui é como se queimasse um pouco o filme, né, daqueles homens que estavam ali de uma forma muito rústica, muito, muito dura, né, até por conta da profissão que precisavam. A Meryl Streep tem que abrir a boca para dizer que ela quer um salário igual ao de um homem em Hollywood, sendo que ela é a mulher mais premiada. Não tem um homem mais premiado do que ela, com mais Oscars. Tem outra mulher, que é a Katharine Hepburn. Recentemente,
uma operadora de áudio, foi eleita a melhor operadora de áudio de ao vivo na América Latina, foi uma mulher que foi eleita, e isso traz muita vista, apesar do mercado às vezes não querer enxergar, ou de parte do mercado não querer enxergar, e aí a gente está ali brigando todos os dias, faz um reconhecimento, traz visibilidade, e isso apresenta para os jovens esse mercado. E isso faz parte dos meninos também começarem a entender como são iguais e como isso tudo funciona da mesma maneira. Não somos diferentes dentro desse trato profissional, né, diário. A figura feminina num lugar de poder, porque afinal de contas eu era psicóloga, né, eu tinha um lugar de um poder, de uma hierarquia sobre eles, né, e isso de alguma maneira mexe muito com esse imaginário de que nós somos homens liderados por uma mulher, como assim, né? Independentemente de você não ser a comandante que vai nos levar para uma operação, você é uma mulher, né? Você está falando de um lugar de saber que a gente não detém. E isso foi complicado. Eu levei alguns trotes, né, interessantes, nada assim, nada violento, alguns sustos, algum tipo de emperramento do trabalho. Não, você não vai fazer isso hoje não. Mas por que eu não vou fazer? Não, porque não pode fazer. Eu quero saber o que você vai falar para eles lá na sala de aula. Enfim, algumas questões eram... Você tinha uma certa barreira, mas eu acho que eu não encontrei muita não. Até porque eu fui bastante estratégica. Eu tentei encontrar um espaço de trabalho onde eu sabia que só eu poderia transitar ali, que não era muito conhecido por eles. Então, isso fez com que eles começassem a me respeitar mais, a entender, a mostrar qual era o papel da psicologia, que não era ser X9, né, que eles achavam que eu era X9, que eu estava ali para contar as coisas para o alto comando, contar os problemas pessoais, né. Entrar na minha sala clinicamente teve o primeiro corajoso, que foi com certeza, né, toda a tropa começou a criticá-lo nessa postura, né. O próprio Maracanã, seja no Maracanã, seja na Europa, seja na Copa do Mundo, os caras chamam esses mesmos torcedores chamam um jogador negro de macaco, sabe? E também não evoluiu nada. A questão racial, o preconceito racial não evoluiu, sabe? A tolerância, sabe? Isso para mim, em toda a luta dos negros eu vou estar também, toda, sabe? Toda essa luta eu vou estar. Então, mas na real mesmo, a parada é séria, a chapa é quente e eu vejo por aqui, sabe? Então, eu como me identifico com as transexuais, transgêneros, com essa luta de quem tem menos voz ainda e é mais agredido ainda, os números são mais estarrecedores, que são as travestis. No Brasil e um travesti a cada dia. Sabe, a cada 15 minutos uma sofre violência ou estupro. E morre uma a cada meia hora. Ontem, uma pessoa, uma menina, foi estuprada na Central do Brasil. Pelo amor de Deus. Esse depósito, esse espaço aqui, é um espaço de briga pela vida. Todo mundo, o médico tem a sua clínica, eu tenho um centro de reciclagem. O padeiro tem a padaria, eu tenho um centro de reciclagem. O pescador tem o mar, eu tenho um centro de reciclagem. Quando a gente começa a entender que a gente não tem que copiar o homem, que isso é uma coisa muito importante, eu acho, né? A mulher, ela tem a sua subjetividade, o homem também. O grande equívoco é que a gente construiu que os sexos têm que disputar. Isso aí é um absurdo. As funções não são disputáveis. Cada um tem a sua possibilidade de construção e participação na vida social, na construção do conhecimento. Quando a gente começa a ter que se defender do homem por uma questão histórica de submissão, complica, porque aí essa relação entre homens e mulheres passa a ser uma relação de rivalidade, não passa a ser uma relação de parceria, de companheirismo, de aprendizado mútuo, né? E eu acho que esse preconceito ele vai existir enquanto a gente achar que a nossa relação tem que ser uma relação de poder para disputar e não uma relação de poder que constrói. O homem tem o seu poder, a mulher também,
E poder é alguma coisa que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, da nossa história, com as relações que a gente faz, com as possibilidades que a gente tem, né? E enquanto essa crença permanece de disputa, a gente vai sofrer um preconceito. Isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Isso é muito questionável, dependendo do contexto, né? Que a mulher ou o homem, o ser pensante, deve agir com a inteligência. O esforço físico é guindaste, é polinguindaste. Nós, mulheres, não precisamos de uma arma. Nós, mulheres, quando tiramos o sutiã e mascamos o chiclete e pisamos no cigarro e tomamos uma champanhe, é para alegria. Por quê? Porque nós também fazemos parte desse mundo. E se você trabalha sem amor, sem alegria, nada flui. E eu sempre gostei, assim, do chamado hard news, né? Que é tá no front, quanto mais quente, melhor. Você vê que até hoje eu cubro, desde 2013, eu cubro as manifestações, e quanto mais bomba, mais tiro, mais fumaça, mais gás, mais eu tô feliz e mais eu tô de grande angular ali. Outro dia eu fui fazer uma manifestação ali na Alerj, aí eu subi no carro de som quando estourou um monte de bomba. E o motorista do carro de som ficou apavorado, começou a levar o carro embora. Eu, não. E ele foi indo embora. E aí eu botei uma telezinha e fiquei fotografando lá de cima. Quando eu desci, eu falei, eu não gosto desse negócio de estar meio de longe. Eu gosto de estar ali, de grande angular. Mas, enfim. Sofro preconceitos aqui? Sim, claro. Eu sou mulher. E como mulher, diante de uma frente de trabalho, como um depósito de reciclagem, existem homens ainda que não acostumaram com a mulher com a unha pintada, com os lábios pintados, e mulher de verdade trabalhando numa área dessa. Eles não fazem, criam resistências em fazer negócios. Aí eu vim aqui para comprar, mas não posso comprar na sua mão, porque a senhora é mulher. É um preconceito. Tem homens que chegam aqui e perguntam, cadê o patrão? Eu digo, sou eu, senhor. Não é patrão nem patroa, é uma mulher trabalhando na luta. Chega mulheres e diz assim, cadê o responsável? Eu digo, sou eu, senhora. É uma mulher como a senhora na luta. Entendeu? Então o preconceito, para mim, eu tiro de letra, porque é tão natural, é tão normal, que eu não consigo mais dizer assim, vai fazer o quê? Com quem? Comigo? Você não tem nada que fazer a não ser me respeitar, como eu te respeito. Porque o problema do preconceito é você que dá intimidade para que o outro veja em você um ser inferior. A mulher é tão capaz quanto o homem em qualquer frente de trabalho. Sim, como mulher, tiveram algumas oposições. É um mundo muito masculino, é um mundo que basicamente os profissionais são homens. Não muito, algumas coisas por parte de colegas de trabalho, mas a maior parte às vezes por contratante. A gente já tinha problemas de colegas de trabalho que invertiam ligação às vezes para ver se você estava, para você ter que refazer. Então durante o início era muito constante ter que chegar muito mais cedo no evento para conferir todas as ligações. Aconteceu isso tanto no Projac, então, inclusive uma vez, que foi um menino que achava que disputava comigo uma vaga de fixa dentro do Projac, e ele invertia as ligações quando eu tinha que conferir, para eu poder ter que arrumar tudo. Mas, no geral, não dos holds e não teve tanto problema assim. Eu tenho uma amiga que eu não vou dizer o nome porque eu não sei se ela fala isso abertamente, mas ela estava concorrendo e ela tinha todos os méritos para ser a fotógrafa do Lula. A fotógrafa do Lula. Ela era mulher. Ela não foi escolhida e ela tinha enfim, o jogo às vezes pode ser meio pesado. O preconceito no BOP é muito compreensível pela maneira como a instituição, como ela deu origem, né? Ela começa com uma proposta que é uma proposta de homens numa situação muito dura. Não se pensou no espaço feminino, a mulher não tinha não sei, interesse, ou não tinha espaço, não era pensado, isso não era pensado, né?
Eu acho que o preconceito é por conta da maneira como ele foi sendo estruturado e os valores que foram empregados ali, né? Isso aqui é um espaço de homem, aqui é um espaço de dureza. Há uma relação, uma tendência a associar masculino com dureza, né? Masculino com coisa radical, com coisa bronca, que eu acho também um equívoco. Isso também tira o espaço do homem para mostrar sua sensibilidade, né? E a sensibilidade é humana, ela não tem sexo, né? Como tudo que envolve a subjetividade. E eu acho que o preconceito principal foi exatamente por isso. Acho que a instituição, a natureza da função policial é uma natureza muito violenta em termos de, assim, lida com uma violência muito explícita. O armamento, a situação de ter que enfrentar algo muito perigoso, e também um pouco da construção dessa ideia de que a mulher ela é uma bonequinha, que também é um equívoco. Na segurança pública, assim, os preconceitos, os desafios, digamos assim, que eu sofri, ou que eu tive que enfrentar, especificamente trabalhando numa unidade que tem digamos assim, um mito em torno do que é ser masculino, uma instituição que é bastante estratificada em termos do que é ser homem, o que é ser mulher, e considerando a história da polícia como uma instituição que tem muito mais homens do que mulheres, né? As mulheres entraram depois, eu acho que o desafio maior foi, o BOPE tem uma mística de que aqui não tem mulher, né? Isso aqui é papo de homem, então o que você está fazendo aqui? Então eu tive que demarcar o meu território profissional de uma maneira muito contundente. Eu sou psicóloga, né? Eu estou aqui para trabalhar com vocês no tocante a isso ou aquilo. Eu não estou aqui para ser caveira, eu não estou aqui para fazer o curso do BOPE, que eu não teria condição nenhuma, apesar de ter avaliado todos os profissionais que entravam. Então eu fazia avaliação psicológica daqueles homens, né? Na história eu só vi uma mulher se candidatar e não foi comigo, e ela conseguiu fazer acho que 2 semanas, mas ela foi rejeitada, e seria natural que fosse. Eu produzi um trabalho que está para ser publicado, onde eu falo sobre essa questão do símbolo da caveira do BOPE e toda a mística que se constitui em torno dele, que é uma mística masculina. Apesar de eu não falar especificamente do masculino, eu trabalho dentro dessa proposta de pesquisa, né, que é um trabalho que está para ser publicado. Eu venho falando quais são os valores que eles constroem em torno do símbolo da caveira, por que eles escolheram uma caveira, isso não foi à toa. Então era um espaço nada a ver com a mulher. Enfrentei, sim, muitas dificuldades com colegas. Tipo assim, cheguei no Meia, né, um bairro do Rio de Janeiro, que por um acaso o rapaz achava que o material era dele, que tinha que colocar a arma na minha cabeça. Eu, educadamente, claro, morrendo de medo, né? Pedi que ele retirasse a arma da minha cabeça e que eu iria sair dali, que ele não se preocupasse. Mas não deixei de lembrar ele que o dinheiro de uma mulher, seja ela fazendo o comércio do seu corpo, seja ela trabalhando honestamente de qualquer forma, no fogão, no forno, na cozinha, é dinheiro. Dinheiro é um pedaço de papel. E que o meu não era diferente do dele. O que eu fiz? Conversei com ele que eu iria embora. Ele disse assim para mim: eu vou ali chamar os meus colegas, meus companheiros policial para botar a senhora para fora. Eu disse: fique à vontade, querido. Rapidamente pedi para o meu motorista e o caminhão dar uma volta e ficar na outra rua. Fui lá, retirei, conversei com o pessoal, ele foi embora, eu retirei o material rapidamente, claro. Voltei, fui no depósito dele e disse a ele: olha, hoje eu não volto mais, porque o seu material eu já levei. Vai me prender? Eu tive um problema mais recente, uma vez, que foi o técnico da empresa que monta o equipamento para aluguel. Acho que foi o último caso que aconteceu comigo, mais complicado, que foi isso. Ele montou a mesa, montou a estrutura, e quando eu cheguei para operar, fiz a conferência e ele sumiu. E aí eu precisei de alguma ajuda para poder acertar, porque eu estava sozinha, e aí ele não apareceu até o momento que ele chegou. E aí eu perguntei: você pode me ajudar? Ele falou assim: então eu opero. E aí ele pegou a mesa, e aí apareceu as outras pessoas para ajudarem ele. Aí foram 3 caras para fazer o trabalho que eu estava fazendo sozinha.
Eu tô na rua, eu fui acusada de amiga de Black Bloc, de não sei o quê, mas eu não sou uma ativista clássica, eu trabalho independente. Eu também fui meio esnobada por quem logo que surgiu, vieram em cima de mim, acredito até que me usaram, que foi o Mídia Ninja. E eu fui com eles na casa da mulher do Amarildo, na Rocinha, filmei para eles, falei para eles, eu não sou câmera, sou cinegrafista, eu fui com eles, mas quando eu comecei a questionar se eles tinham dinheiro, coisa que eu sabia, que de fato, sim, eles são e não nenhum problema com isso, desde que fale que eles eram e são ligados ao PT. Sabe, qualquer outra pauta que não seja, você não vai ver na Mídia Ninja e nem nos jornalistas livres. E eu também falo que livre por livre eu sou mais livre do que eles. Porque eu realmente não rezo em cartilha de ninguém. Eu fui tirada de uma final, também não vou dar nomes, mas eu fui tirada de uma final de Prêmio ESSO. Era uma coisa que eu vi numa pergunta de vocês, aonde você chegou? Eu tinha um sonho de ganhar o Prêmio ESSO. Todo mundo dizia que o Prêmio ESSO era a maior fraude, e era mesmo. E eu fui tirada de uma final. Os envelopes foram abertos e no meu lugar entrou o cara, eu não vou dizer quem virou, eu não vou porque também não é da minha natureza ficar acusando a essa altura. Mas foi uma grande decepção, porque era um sonho. O Lula foi outra grande decepção. E o fotógrafo que entrou no lugar do qual eu fui tirado numa final, que são envelopes fechados, ou seja, a pessoa virou a mesa, porque são envelopes lacrados, cada categoria. Tanto que o Prêmio ESSO reconheceu isso anos depois e mudou toda, passou a ser... muito mais fotógrafos passaram a votar pela internet. Agora nem se chama mais Prêmio ESSO, se chama... tem um outro nome. Enfim, era o fotógrafo do Lula. O fotógrafo do Lula, que anos depois virou fotógrafo do Lula. Ele entrou no lugar que eu fui tirada. Eu acho que isso é um pouco... Não sei se teriam feito isso talvez com um homem. Não sei. Então, que essa mulher, uma questão de cuidado, de trabalho constante, de trabalho diário, de luta diária, de manutenção, de crescimento, de respeito, de procurar essa equação, essa equalidade de direitos e de deveres. Primeiro, é ótimo ser mulher, porque acho que a mulher é uma experiência onde você agrega a possibilidade de desenvolver assim, uma empatia. Eu não sei porque eu não sou homem, né? Mas eu não estou dizendo que o homem não é empático. Mas eu acho que enquanto mulher, a gente tem a possibilidade de ampliar. Eu acho que a gente ainda tem uma permissão para ser sensível, né? A mulher, ela pode chorar, ela pode se colocar no lugar do outro, ela pode ser mais acolhedora. Eu acho que ser mulher é ser livre para expressar as minhas emoções. Ser mulher é ser guerreira, né? E o que a gente pede que eles façam é só um pouquinho, porque, sabe, a maioria das minhas amigas, elas trabalham e elas cuidam de filho, e elas cozinham, e elas cuidam da casa, e elas cuidam dos pais, e elas estão sempre bonitas, cheirosas. Então, sabe, é essa coisa Então, lavar uma loucinha, varrer uma casa, botar uma roupa, não é lavar no tanque, é botar dentro da máquina. Então, ser mulher, eu acho que poderia resumir assim com a frase do Che Guevara, tipo assim, ai que endurecer sem perder a ternura jamais. Eu adoro ser mulher. É o que eu falo, mulher é vida, é movimento. É bom enfrentar essas vicissitudes da vida. É bom enfrentar esses problemas, é experiência de vida. Ser mulher é muito bom. Eu não sei pra vocês, mas o prazer do sexo é ótimo, maravilhoso. Ser mulher é perfeito em tudo. Em tudo, desde quando você faça alguma coisa que você vibre. Vibre com o corpo, faça. Eu adoro Janis Joplin.
faça com amor. Eu canto com o meu corpo, eu trabalho com o meu corpo, eu trabalho com o meu espírito, eu trabalho com a minha alma. Eu vivo o que eu sinto, que é a minha vida.